primeira palavra da Constituição. Eu acho que ela simboliza a Constituição de 1988. E a primeira palavra é aquela que abre o preâmbulo, a palavra nós. A Constituição dá início à sua caminhada com a palavra nós, significando o coletivo, significando todo, significando um projeto de país, significando que todos estamos no mesmo barco. Quando você vai ver o nome dos deputados e das deputadas constituintes, eram nomes tão nossos e nomes tão bonitos. Benedita, José, Maria, Chico, Francisco, José, Jesus. Eram nomes que são nomes dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos vizinhos, nomes nossos. E eu acho que não poderia ter uma Constituição que representasse tão bem a nossa brasilidade como a Constituição de 88. Brasilidade que se representa também em cada direito garantido pela Carta-Mãe de todas as leis, em 250 artigos escritos não só pelas mãos dos 559 parlamentares constituintes, mas de trabalhadores, estudantes, jovens idealistas, homens e mulheres, cidadãos e entidades representativas de todo o país que foram chamados a participar e enviaram seus anseios para a nova Constituição. A Assembleia Nacional Constituinte era, em todo o período, desde 86, passando por 87, até chegar a outubro de 88, um palco cotidiano dos mais diferentes e legítimos interesses que ali se colocavam, se contrapunham e, evidentemente, o texto final da Constituição é o resultado desse contrato fundacional de uma nova sociedade e de um novo Estado no Brasil. Por isso, esse catalisador tem este marco extraordinário que nos leva, neste ano, a celebrar os seus 37 anos como, de fato, um momento relevantíssimo para a história republicana do Brasil. Ela é um reencontro da sociedade brasileira, do povo brasileiro, com o Estado democrático de direito, e isso em termos de um engrandecimento do princípio democrático no texto de 1988, porque nós vivemos outros períodos, além de períodos autoritários, em diversas épocas da história do país. Mas vivemos períodos de normalidade democrática, mas nunca com tamanha amplitude quanto aquela que a Constituição de 88 nos garantiu. Nós tivemos movimentos sociais, tivemos representação feminina, as mulheres constituintes. Então essa Assembleia já deu origem a uma Constituição que veio redemocratizar o país. Após um período de exceção, após um período ditatorial, de violação de direitos fundamentais e direitos humanos, e ela traz então um rol inspirado por essa articulação em prol da democracia, em prol dos direitos fundamentais. Eu lembro sempre de plenários lotados, participação emotiva, às vezes agressiva, às vezes bem-humorada, de todos os constituintes, mas plenário lotado e as galerias lotadas acompanhando. E fora, gente interessada em colocar lá a defesa dos seus direitos. Foi um movimento e um momento histórico no Brasil que acho difícil de repetir. Nunca houve antes essa participação e não tem havido nesses 37 anos algo parecido. E acho difícil que isso volte a acontecer porque, como disse o presidente Ulisses Guimarães, nós fizemos da Constituição uma Constituição cidadã, que dá direito de defesa das ideias de todo o povo brasileiro. De uma forma inédita, eu fiquei sabendo, porque isso não era algo comum para a gente, né? Que a sociedade tinha sido convidada para contribuir com o texto da nova Constituição. E ali dentro da Escola Normal de Ceilândia,
junto com os professores, fomos convidados a escrever propostas, as nossas ideias de que poderia ser essa nova Constituição. Quais direitos que nós gostaríamos que estivessem ali representados naquele texto que iria conduzir a nossa nação. Fazer parte desse momento era como se dissesse assim para a gente: vocês também existem, vocês também são pessoas humanas. Então, para mim, foi assim um grande exercício de dignidade. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A gente estava num processo, né, de retomada, né, discussão. Eu praticamente fui formado num período de exceção no Brasil, então não tinha referência sobre a discussão democrática, sobre a democracia de forma mais ampla. Isso para mim foi um processo muito livre, rico, né, dessa participação, e depois ver que algum desses pontos foram incorporados, né, pela Constituição. Isso foi um aspecto muito gratificante, né? E quando me lembro disso, eu sempre, né, faço com muita alegria. Eu tive, assim, do ponto de vista pessoal, eu tive uma época, nas discussões da Constituinte, estava em São Paulo, nós vim para Brasília, e eu tenho um troféu, que é uma Constituição assinada pelo Ulisses Guimarães, com dedicatória. Então isso, para nós, né, foi bastante importante. E tudo que veio depois, né, com a Constituição Cidadã, o SUS, por exemplo, né, como sendo um grande ganho, né, e várias outras questões, o reconhecimento do município como ente da federação, o papel do Ministério Público, né, questão ambiental inclusive, foram todos grandes e grandes achados e conquistas dessa Constituição. Ela nasce como um estatuto da redemocratização do Brasil, ela se consolida em quase 4 décadas como o contrato estabilizador da identidade e da coexistência nacional, e agora está se apresentando como uma Constituição prospectiva, aquele documento político institucional que este tribunal, o Estado brasileiro e a sociedade brasileira têm à disposição para continuar vivendo, mesmo no conflito, e sempre com o dissenso que é bem-vindo, mas continuar vivendo em paz. O título 1 dos princípios fundamentais, o artigo 3, item 4, que ele diz que a Constituição quer promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O diálogo interreligioso não é saber onde que essas concepções batem ou são diferentes. Isso não interessa. O que interessa é exatamente a gente sentar para comer juntos, na comensalidade, que é onde o Cristo sempre se revela, para a gente descobrir como cada um vive e pratica a sua própria fé. A intolerância com diferentes se manifesta das piores formas. No caso da cantora Andressa, foi o racismo. Estava cantando no restaurante, como geralmente eu faço, junto com um amigo no teclado. Comecei a cantar, o grupo de pessoas, 4 pessoas vieram, incluindo a mulher, ficaram na frente do palco e dançando, curtindo a música. Aí quando eu terminei, ela veio, subiu no palco, como se fosse falar alguma coisa no meu ouvido, que ela chegou bem pertinho e falou no meu ouvido: você errou a letra. Aí ela: você tá errado, você tem que aprender a cantar, tá bom? Toda debochada. Aí ela foi, desceu, como se fosse desistir do que ela tava fazendo. Aí passou um pouquinho, ela voltou, subiu no palco de novo e me deu 2 tapas no braço esquerdo. E foi forte que eu balancei assim. Aí eu comecei a falar assim: cara, isso não tá certo não. Aí foi a hora que eu me embarguei, aí minha voz embargou, aí eu comecei a não enxergar mais nada. Aí ela acabou voltando, ela saiu, né, na hora que ela bateu no meu braço, ela falou: aprende a cantar, sua negra. Ela usou a minha cor pra me ofender. Eu acho que esse que foi o pior, entendeu? Aí é uma condição que eu não posso mudar, tá em mim. Entendeu? E aí ela chegar e diminuir totalmente, como se eu não fosse digna, porque eu tenho essa cor. Aí isso foi muito, muito
profundo, sabe, dentro de mim. Aí, assim que a gente saiu do restaurante, a gente foi para a polícia, para a delegacia registrar um boletim de ocorrência. Ela foi indiciada, depois processada com esse caso. A partir do momento que eu sei que eu tenho a minha prerrogativa de direito, aí sim, eu me firmo, agora eu tenho direito, eu não vou ficar a ermo do meu sofrimento ali, do meu sofrimento psicológico, sentimental, né, social, porque eu sofri também, eu tive perdas sociais momentâneas ali. Então, quando me clarifiquei que eu tinha isso de direito, eu falei, eu vou usar. Você acha que eu não vou usar? Tenho esse direito e vou correr até o fim. E isso é muito mais importante do que qualquer indenização. A Constituição ela é considerada programática porque ela estabelece programa, ela estabelece meta, ela estabelece tarefa constitucional. Inúmeras tarefas constitucionais já foram cumpridas, mas nós temos ainda muitas a cumprir. E eu posso dizer sobre a igualdade de gênero, por exemplo. Ainda é uma luta na nossa sociedade, essa igualdade entre homens e mulheres. Conquistamos muito já, mas ainda há um caminho longo para conquistarmos essa igualdade. Também a postura antirracista. Nós temos a proteção quilombolas no nosso texto constitucional, mas vemos ainda uma sociedade atravessada pelo racismo institucional, pelo racismo estrutural, e ainda há muito o que fazer. A tutela do meio ambiente, a Constituição traz o artigo 225, que é inovador quanto ao meio ambiente no nosso país, com essa diversidade, com essa pluralidade que precisa ser preservada, inclusive sob o prisma da proteção do meio ambiente. Foi a primeira Constituição de um país relativamente importante, né, que teve um artigo específico sobre a questão da proteção ambiental. Então isso foi um marco, né? Eu era um jovem engenheiro na época, né? E eu estava trabalhando em São Paulo e houve grupos que foram formados para se discutir essa questão ambiental, né? Nas comissões que foram formadas, e havia participação popular. Nós estávamos aí num momento assim de retomada, né? Da discussão democrática, de discussão ampla, e foi muito rico. Nessas décadas aí de trabalho e militância na área, a gente viu aí uma total transformação. Quer dizer, hoje, quando se tem um grande projeto de engenharia, a preocupação com a dimensão ambiental, ela vem desde o início, né? Então, existe uma série de estudos que são feitos, né? Para se avaliar eventuais impactos, né? Para se avaliar como é que poderiam ser compensados os impactos negativos. E hoje esse percentual, voltando na época que era um percentual ínfimo do custo da obra para questões ambientais, hoje ele até um percentual importante. Então, eu acho que a Constituição teve um papel importantíssimo nisso, né? E depois, né, nos desdobramentos normativos e legislativos que vieram depois da Constituição também. A Constituição ela inova em relação a muitos direitos sociais. Então, ela abraça ainda mais o trabalhador e a trabalhadora, e esse constitucionalismo social começou lá em 1934, com a primeira Constituição que trouxe esse rol de direitos, e a nossa Constituição de 88 amplia a proteção ao trabalhador. Traz proteção também à criança e ao adolescente, a igualdade de gênero entre homens e mulheres, a proteção ao meio ambiente. Então, ela instaura também direitos políticos, a possibilidade de adolescentes entre 16 e 18 anos poderem votar, o analfabeto, os idosos após 70 anos. Então, ela amplia o rol de direitos políticos, ela amplia a democracia e protege vulnerabilidades. Tenta trazer um aporte jurídico, documental e normativo para trazermos a igualdade de direitos. O Sistema Único de Saúde é um desses elementos que comprovam que a Constituição veio com esse olhar cidadão. E não veio no pedestal, não veio presunçosa, não veio arrogante, veio com humildade de reconhecer que nós tínhamos carências muito grandes e que um país com 213 milhões de habitantes não poderia dispor de um bem da vida como é a saúde. O Sistema Único de Saúde, claro, por ser universal, por ser gratuito e por ser muito procurado, ele tem os seus gargalos. Mas nós não podemos dizer que o país não tenha uma rede de proteção social voltada à saúde e que não pergunte na calçada para uma mãe doente, para um pai doente, quanto de dinheiro ele tem, porque dependendo, ele sequer entra ali. Não, as pessoas entram, as pessoas acessam e as pessoas saem de lá curadas.
Para Valmira, o SUS foi a salvação. Em 2004, ela enfrentou um câncer de mama. Talvez se a gente tivesse ainda com aquela velha Constituição, a gente não teria adquirido tantos direitos a nosso favor, principalmente a favor dos pacientes. O emprego que eu tinha não me dava condições de ter plano de saúde. Me dava o SUS de presente, foi o presente que eu tive, foi o SUS. E eu agradeço muito a Deus por ele ter, além de me ter provido, né, todos os meus exames que eu faço até hoje, né, pelo SUS, de me colocar pessoas certas para cuidar de mim nessa hora tão devastadora que é o câncer, quando a gente recebe a notícia. Direitos que começam a ser garantidos antes mesmo do nascimento. Em 88, a licença maternidade foi elevada à condição de direito social e ampliada para 120 dias. A licença maternidade representa a parte mais importante e que a gente aproveita muito esse período para ter uma conexão com o bebê, para a gente se recuperar também, porque é um momento de muitas mudanças na vida da mulher, e eu acho que isso é de extrema importância, esse tempo, para poder a criança ser bem cuidada, ter o amor e o carinho que precisa nesses primeiros meses, que é de suma importância. Tem outras formas que hoje a mãe ela é respeitada também nesse período, em filas, que elas são prioridade quando com a criança no colo, então eu acho que isso fortalece até para que a mãe consiga voltar à sociedade, inclua a criança na sociedade também. Assentos especiais, eu acho que todos esses direitos qualificam mais a presença da mãe neste momento na sociedade. Tenho a honra de ter um discurso meu escolhido como um dos 3 melhores da Constituinte, onde se pronunciaram 18 mil discursos. E um dos 3 escolhidos pelos jornalistas é o meu da defesa da licença paternidade. Eu coloquei nas emendas um desejo meu como pediatra, de que os pais estivessem presentes. E quando estava subindo a tribuna, me dei conta que eu tinha pensado na emenda a noite inteira, cuidando de minha filhinha recém-nascida. E resolvi discursar. E comecei dizendo que quem estava na tribuna não era um constituinte, era um pediatra. E comecei a contar minhas experiências de sala de parto. Quando eu vi que todo mundo chorava, inclusive o presidente Lula, que era constituinte, estava chorando, entendi que era hora de terminar o discurso. E desci, fui abraçado pela deputada Benedita, começamos os dois a chorar numa foto famosa que existe, eu e ela, embaixo do painel, chorando. Aprovei a emenda por 387 votos. Todo mundo dizia que só teria o meu voto. Eu aprovei por 387 votos, com um discurso muito bem feito de improviso. Entre os direitos sociais garantidos pela Constituição, também está a renda básica familiar para pessoas em situação de vulnerabilidade. Muitos pais, familiar que está desempregado, fica muito difícil. Como esse auxílio cadastro único que tem esses benefícios, já ajuda muitas famílias. A primeira coisa, eu compro alimento para os meus filhos, que é o mais grosso, vem a carne. Tem vezes que o gás acaba, aí eu vou compro o gás, comprar alguns remédios, umas fraldas, leite para poder ter fruta para os meus filhos. A Constituição protege sempre o lado mais fraco e criou uma figura importante que, ao buscar fazer valer seus direitos, garante melhorias para todos, o consumidor consciente. Aqui no Brasil foi criada uma consciência do consumidor. O consumidor ele é altivo, o consumidor é corajoso, o consumidor é consciente. Não raramente, para a gente que presta serviço, ele é até chato, porque ele sabe que ele tem direitos e ele não se cala. Daí cria-se uma rede que são juizados especiais
em questões onde você percebe que tem mais atrito, questões, por exemplo, das aéreas, coloque-se esses juizados dentro dos aeroportos e crie uma rede de proteção para dizer para o mercado, no Brasil você é livre, você pode deitar e rolar no que diz respeito aos seus propósitos de lucro, mas você tem que respeitar o consumidor, ele é a parte central de todo esse ecossistema. Para garantir o respeito como consumidora, Jordana acionou a justiça contra o plano de saúde. Eu precisei fazer um procedimento cirúrgico e gostaria de fazer com um médico da minha confiança. E esse médico da minha confiança não era credenciado ao meu plano de saúde. Então, eu decidi pagar, os honorários médicos do médico da minha confiança e acionei o meu plano de saúde somente para cobertura das despesas hospitalares. E o plano de saúde negou. Então, eu tive que contratar um advogado. O advogado me orientou, já que está na Constituição esse meu direito, a entrar com a liminar judicial, e só mediante a liminar judicial foi que eu consegui operar. Quando as pessoas batem na porta de alguém que lhe vendeu algo e vê que a pessoa pouco importa com o que ela está dizendo, há uma tendência dessa pessoa se socorrer do Poder Judiciário. E a Constituição brasileira foi tão inteligente que, mais uma vez, ela fecha com os mais vulneráveis. Então ela vai dizer, é garantido o acesso à justiça. Mas, ao mesmo tempo, ela diz, mas eu sei que tem gente que não consegue contratar o advogado. Então, para essas pessoas, eu crio uma instituição como a Defensoria Pública que não vai cobrar por isso. E nós não vamos fazer uma coisa censitária. O rico acessa e o pobre não acessa. No Brasil, acessa a justiça o rico e acessa a justiça o pobre. A Constituição dá um nome para isso, igualdade. Eu não conhecia a Defensoria, não tinha tido uma necessidade até alguns anos atrás. E a partir do grande direito que nós, os brasileiros, adquirimos, com o trabalho do Dr. Ulisses Guimarães, a Constituinte, a gente descobriu que existia alguém que poderia fazer alguma coisa pelos necessitados, pelas pessoas menos favorecidas, os vulneráveis. E então, a partir deste momento que eu tive algumas necessidades, eu procurei a Defensoria Pública aqui no Distrito Federal. A Defensoria Pública, ela é vital, ela é de suma importância mesmo, tá? Por quê? Porque ela devolve ao ser humano a dignidade. Ela devolve a possibilidade dele alcançar algum direito que fica obscuro. E a Defensoria não, ela esclarece, ela vai te orientar, ela vai te dar aquilo que você precisa receber, que é respeito ao cidadão. A nossa Constituição ela é tida como uma Constituição rígida, mas ao longo desses 37 anos nós vimos aí várias emendas parlamentares. E aí a gente se questiona, ela vem cumprindo esse papel ou não cumpre esse papel? Eu acredito que sim, porque eu entendo que as emendas elas fazem parte desse próprio processo evolutivo da sociedade. E ao poder abrigar essas evoluções, essas novas formas de pensamento, eu acredito que sim, ela traz a flexibilidade suficiente para que a gente consiga continuar vendo as nossas ideias, as nossas perspectivas de vida ao longo da história, não só do Brasil, mas da humanidade. Ela é uma Constituição cidadã, mas uma Constituição que tem uma trajetória parecida com a trajetória do país para o qual ela se dirige. Ela foi muito emendada, é verdade, mas se nós formos olhar as emendas, há um núcleo duro da Constituição de 88, os chamados direitos fundamentais, que são os incisos constantes do artigo 5º da Constituição, asseguram a liberdade, asseguram a igualdade, asseguram os direitos mais importantes, esses jamais foram tocados, nunca foram emendados, nunca foram desconstruídos. Parece que há um consenso nacional de que é o núcleo duro, de fato imexível da Constituição. A Constituição está de pé, a Constituição ela tem uma eficácia e, mais do que isso, ela tem um poder transformador. Nessas quase 4 décadas de vigência da Constituição, nós, brasileiras e brasileiros, participamos de 9 eleições gerais para presidente da República, governadores, Congresso Nacional, Assembleias Legislativas,
10 eleições locais, tudo segundo os princípios e as regras postas na Constituição, garantindo-se a estabilidade institucional e constitucional e política no país, e principalmente garantindo-se as liberdades individuais. Se olharmos a dimensão dos planos econômicos, das reformas econômicas, a Constituição foi testada e passou por isso. Se olharmos todo o percurso que houve em políticas sociais como educação, saúde e habitação, para citar algumas, a Constituição também foi testada e amadureceu nesses testes. Portanto, a Constituição, neste ano dos 37 anos, a sua celebração representa a celebração da consolidação da Constituição como núcleo central e irradiador dos laços jurídicos e sociais do Estado brasileiro. A Constituição significa uma organização em prol da comunidade, em todos os âmbitos, desde da comunidade com menor grau de instrução até a mais alta patente. A Constituição equilibra, né, os direitos e favorece os menos desfavorecidos. Então, fala por todos nós. A Constituição, ela deve ser desenvolvida, desmembrada. Eu tenho que estudar a Constituição, eu tenho que viver a Constituição, sentir ela, cheirar a Constituição, para que eu possa ter alguns benefícios. Muito difícil, mas é possível. É possível. A Constituição é a liberdade do cidadão. A Constituição mostrou que nós somos um povo que sabe o que quer e sabe onde quer chegar. Quando eu vejo jovens protestando contra situações ou ideias no Brasil, eu penso na hora. Eles fazem isso porque têm direito pela Constituição a fazerem isso. Então, o primeiro passo, o primeiro alicerce, digo mais, a primeira ideia de um povo que quer se desenvolver é ter uma Constituição que permita isso. E mais que permita, que exija isso. À medida que o tempo passa, que suas coordenadas mentais vão se abrindo, sua sensibilidade vai se agudizando e você vai enxergando na Constituição conteúdos que já estavam lá, mas por efeito de uma subinterpretação de sua parte, uma pobreza mental de sua parte ou uma sentimentalidade ainda reduzida, você não enxergava as coisas. De repente sobrevém o eureka. Se dizer eureka, já estava lá, eu apenas não enxergava. O problema era meu, não era da Constituição. A Constituição pertence à história, mas é uma história viva. Ela mesma é um documento vivo, é um documento que se abre para as perspectivas do porvir. Ela dialoga com todos os imensos desafios que nós temos. Desafios que às vezes nos colocam com a cabeça perto das nuvens de tanta novidade que se tem em matéria das novas tecnologias, mas ao mesmo tempo com os pés no chão, porque hoje ainda tem, e a Constituição é desafiada a dar respostas a isso, uma gama imensa de pessoas sem acesso à justiça, sem a defesa adequada, sem a garantia do direito a ter direitos, e, portanto, esta é a Constituição que não pertence apenas a esse passado recente do Brasil. Ela não é capturada apenas pelo presente que nós vivemos, que é um presente desafiador, ao qual a Constituição está respondendo adequadamente, mas ela é também um caminho que está pavimentando o conjunto das respostas possíveis em direção a esse futuro interrogante que nós temos.